E aí, pessoal, todos bem? Olha só, agora nós vamos corrigir 5 questões de direito tributário que foram cobradas no 38º exame, que serve aí de balizamento para os seus estudos, para a sua prova. Olha só, a sociedade empresária aguardente 100% limitada, fabricante de bebidas destiladas, por meio de sua advogada Sofia, protocolou perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ainda dentro do prazo legal para pagamento, quero frisar ainda dentro do prazo legal para pagamento, né? Consulta referente à necessidade de recolhimento do IPI acerca de operação específica por ela desempenhada. Esquadra o prazo original para pagamento e ainda não decidida a consulta, à luz do Código Tributário Nacional, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão sobre consulta tributária, questão interessante porque você deveria ter o seguinte conhecimento, olha só, a existência de consulta pendente de julgamento, cuja tempestividade foi verificada, ou seja, ela foi dada entrada dentro do prazo ainda de pagamento, o contribuinte possui uma dúvida e quer saná-la, a fim de que não pague o tributo de forma incorreta. Tá? E, nesse sentido, o Código Tributário Nacional regulamenta esse tipo de ato da seguinte forma: artigo 161 do CTN, ó, o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição de penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei ou em lei tributária. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito. Então, o mesmo artigo que regula a existência de mora sem prejuízo da imposição de penalidades pelo não pagamento no vencimento. Ele abre uma exceção. Qual exceção, professor? Consulta. Né? Se o contribuinte, de boa fé, realizar uma consulta sobre determinado aspecto da legislação tributária que pode afetar aí o pagamento, a correção, né, do pagamento e pode, né, ocasionar penalidade, ele pode realizar uma consulta e o fisco é obrigado a se manifestar. E aí, lógico, de acordo com a manifestação do fisco, o contribuinte pode agir com a certeza de que não está errando, tá? E a banca vem e cobre esse assunto, e com esse conhecimento nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, letra A. A aguardente limitada poderá ter cobrados contra si juros de mora que correm mesmo na pendência da consulta. Não poderá. Os juros de mora não correm, ou seja, os juros pelo atraso não correm na pendência de consulta. Tá bom? B. Por ocasião da decisão final da consulta, o fisco federal poderá impor. Não, não poderá impor, que, né, seria uma injustiça, né? O contribuinte fala, ó, eu tenho dúvida. E aí eu posso pagar mais ou posso pagar menos. E aí vai dar trabalho para mim e para você, fisco. Aí o fisco decide e no final o contribuinte ainda paga a multa? Não, né, pessoal? Pelo amor de Deus. A legislação no artigo 161, parágrafo 2º do CTN, não se posiciona no sentido do que a banca afirmou na letra B. C. A obrigação tributária a ser cumprida por aguardente 100% limitada, por ter sido objeto de consulta, não poderá ser acrescida de juros de mora, nem poderá ser imposta multa tributária à empresa perfeita. Este aqui, por motivo de justiça e dentro do que consta no CTN, é o gabarito da questão. E a letra D diz que podem ser aplicadas contra a aguardente medidas de garantia previstas no CTN ou em lei tributária pendente, na pendência de consulta tributária, não podem ser aplicadas, tá? Gabarito letra C, vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 26, prova tipo 1 branca. A Sociedade Empresária Limitada adquiriu no exterior um lote de 10 mil unidades de determinado perfume francês. Antes da chegada das mercadorias ao porto, foi publicado no Diário Oficial da União, em 20 de 4 de 2023, um decreto editado pelo Poder Executivo Federal, majorando imediatamente a alíquota do imposto de importação de perfumes de 20% para 30%, prevendo expressamente sua vigência e produção de efeitos a partir da data da publicação, ou seja, 20 de 4 de 2023, tá? Em 30 de 4 de 2023, as mercadorias finalmente chegam ao Porto do Brasil, devendo agora a empresa realizar o desembaraço aduaneiro. Preocupada com o possível prejuízo
Decorrente do aumento inesperado do custo da mercadoria devido à elevação do imposto de importação, a sociedade empresária procura você como um advogado ou advogada, indagando sobre a validade daquele decreto. Diante deste cenário, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, olha só, questão sobre o imposto de importação que possui uma função extrafiscal, né, de regulatória aí do comércio exterior e da economia. Diante disso, a Constituição e o CTN excepcionam esse tributo. No que tange ao princípio da anterioridade tributária, princípio da anterioridade nonagesimal e princípio da legalidade. Ou seja, esse tributo ele pode ser majorado sem observar o princípio da anterioridade. Ou seja, não precisa que a lei seja publicada no ano anterior para que ela tenha-se a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, tá? Como é a regra geral. E também não precisa que seja observado os 90 dias. A lei teria que ser publicada 90 dias antes da data na qual o legislador gostaria que ela tivesse isso para não pegar o contribuinte de surpresa, tá? Além disso, essa majoração pode ser feita por decreto, tá? Do Poder Executivo. E aí a banca trabalha com essa exceção e procura saber se o candidato, o examinando ou examinanda, sabia trabalhar essas exceções no âmbito do imposto de importação, tá? E aí você deveria saber o seguinte, ó, artigo 153, inciso 1, parágrafo 1º da Constituição, ó, compete à União instituir imposto sobre produtos estrangeiros. E lá no parágrafo 1º ele diz o seguinte, ó, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. O 1 é o imposto de importação, tá? E no artigo 19 do CTN diz o seguinte, ó, que o imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. E o decreto-lei número 37 de 1966 diz o seguinte, que o momento do fato gerador é o desembaraço aduaneiro, ou seja, é o momento em que a mercadoria é verificada para fins de importação já no território nacional. E aí é emitida uma declaração de importação e calculado o tributo, tá? Por isso que, nesse caso aqui, incide já a majoração. Por quê? Porque já estava em vigor o decreto que foi editado em 20 de 4 de 2023, tá? E as mercadorias chegam ao Brasil em 30 de 4, tá? Então, você deveria não cair nessa pegadinha de que tal mercadoria não deveria ser tributada. Na verdade, deveria, porque o momento da ocorrência do fato gerador do tributo é o desembaraço aduaneiro, tá, pessoal? E eu coloquei aqui para vocês o embasamento legal da exceção à anterioridade anual e anterioridade nonagesimal, tá? E o artigo 97, inciso 2, também estou colocando aí, traz a exceção no que tange ao princípio da legalidade, ou seja, não há necessidade de lei para que houvesse essa majoração, tá? De posse desse conhecimento, nós poderíamos ir para os assertivos. Olha só, a elevação desta alíquota por decreto violou o princípio da legalidade tributária. Não violou porque o imposto de importação é exceção ao princípio da legalidade. Ó. B. O prazo previsto para a produção de efeitos da elevação da alíquota violou o princípio da anterioridade nonagesimal. Não violou, porque também é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Tá lá no artigo 150, inciso 3, a linha B e C da Constituição. C. Embora tal imposto seja classificado como extrafiscal, deve obediência ao princípio da anterioridade tributária anual. Sim, ele é classificado como extrafiscal, entretanto, não deve obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal. Você deveria ter esse conhecimento. E D. A majoração dessa alíquota e a sua produção de efeitos imediatas são válidas, tá? Gabarito é letra D. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Em dezembro de 2022, um decreto do prefeito do município Alfa atualizou o Imposto Predial e Territorial Urbano, conhecido como IPTU.
a contar de 1º de janeiro de 2023, atendendo-se à aplicação de índice oficial de atualização monetária. Eu quero frisar aí, ó, índice oficial de atualização monetária. Então, o prefeito atendeu o índice oficial. Além disso, neste mesmo decreto, acompanhado da estimativa de impacto orçamentário e financeiro, estabeleceu-se também, a contar de 1º de janeiro de 2023, a isenção de IPTU para imóveis localizados no centro da cidade que fossem destinados exclusivamente para moradia, visando a diversificar a ocupação naquele local e dar efetividade ao princípio da função social da propriedade. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, o imposto predial e territorial urbano realmente pode ter aí a sua base de cálculo atualizada via decreto por índice oficial de atualização monetária, tá? Então, isso está previsto lá no artigo 97 do CTN, Lei 5.172 de 1966. Olha só, somente lei pode estabelecer, inciso 2, a majoração de tributos ou a sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. Então, há exceção, né? Já vimos uma, acabamos de ver, que é o imposto de importação. Parágrafo 2º, ó, não constitui majoração de tributo. Logo, não precisa que essa alteração seja realizada por lei. Por quê? Por causa do artigo 97, parágrafo 2º do CTN. Ó. Para fins do disposto do inciso 2 deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Então, se você vai atualizar, ou seja, não há majoração, está apenas atualizando o valor monetário do tributo, em função da inflação, tá? Além disso, a súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte, ó, é defeso, ou seja, é proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Por isso que a banca colocou aqui, ó, que no decreto o prefeito observou integralmente o índice oficial de atualização monetária. Se ele falasse atualizou em valor superior, aí esse decreto seria inconstitucional, tá ok? Diante disso, nós teríamos que observar o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Vamos ler, olha só. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo de tributo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas e contribuições, eu quero frisar, só poderá ser concedido mediante lei específica federal, estadual, municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 e a linha G, tá? Então, pessoal, para dar isenção, somente lei, tá? Somente por lei. E aí não tem exceção, tá? Diante disso, nós vamos para as assertivas. Olha só, diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Letra A. Tal decreto poderia ser usado apenas para atualizar o valor do IPTU. Perfeito. Nos termos que foi colocado no enunciado, ele pode, sim, o prefeito, via decreto, atualizar o valor da base de cálculo do IPTU, sem problema nenhum, tá? Desde que observado o índice oficial de atualização monetária. Perfeito. Agora, dar isenção via decreto, não pode, tá, pessoal? Porque aí ele contraria o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Tá bom? A, portanto, é o gabarito da questão. B, a concessão de tal isenção por ter base na função social da propriedade poderia ser feito por meio de decreto? Não. Apesar de o motivo ser nobre, contraria o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Então, não poderia. Letra B está incorreta. C, embora possa ser usado tanto para a atualização deste valor do IPTU, como para a concessão deste tipo de isenção, não, ó, como para a concessão deste tipo de isenção, deixou a letra C incorreta, porque aí não pode. D, este decreto não é instrumento normativo hábil para a atualização deste valor do IPTU. Não, na verdade, para a atualização ele é. Ele não é para a concessão de isenção. Gabarito é letra A, vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 28, prova tipo 1 branca. O Estado
Alfa alterou, por meio de lei, a contribuição social para o custeio do regime próprio de previdência social cobrada dos seus servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. José e Márcio são servidores públicos do mesmo órgão estadual, ganhando cada um, respectivamente, a remuneração mensal de R$ 15.000 e R$ 10.000. José, ao notar que a alíquota incidente sobre a sua remuneração era de 16,5%, ao passo que para Márcio a alíquota era de 14,5%, ficou indignado e, em relação a essa situação diferenciada, resolve contratar você como advogada para um eventual questionamento judicial a respeito da posição de José. Assinale a afirmativa correta. E aqui, pessoal, nós estamos tratando aí da contribuição que os estados, a União e os municípios podem instituir para fins de custeio do regime próprio de previdência social dos seus servidores, tá ok? E você deveria ter conhecimento do artigo 149, caput, parágrafo 1º da Constituição. Vamos ler? Compete exclusivamente à União instituir contribuição social de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, inciso 3, e 150, inciso 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas. Quero frisar, poderão ter alíquotas progressivas, de acordo com o valor da base da contribuição e dos proventos de aposentadoria e das pensões. Então, é perfeitamente possível que José tenha uma alíquota maior que a de Márcio. Por quê? Provavelmente José ganha mais do que Márcio. E aí, o Estado Alfa, dentro do que já consta na Constituição como possibilidade, instituiu alíquotas progressivas para a sua contribuição social para o custeio do regime próprio. Tá? Sabendo disso, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só. Nenhum tributo incidente sobre a renda ou proventos poderá ter alíquotas progressivas, sob pena de violar a capacidade contributiva. Na verdade, é o contrário, né? Desde que a Constituição autorize, tais tributos estariam conforme a capacidade contributiva. Vou te dar um exemplo: o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações, de competência estadual, pode ser progressivo, tá? Outro, contribuições sociais instituídas aí, acabamos de ler, no artigo 149, parágrafo 1º, os estados, a União e os municípios podem, sim, conforme as leis que instituírem, autorizadas pela Constituição, colocar que suas contribuições serão progressivas de acordo com o valor da base de cálculo da contribuição. Não há nada de errado. E quando ele coloca nenhum tributo incidente sobre a renda e proventos poderá ter alíquotas progressivas, mentira, a letra A está incorreta. B, é vedada a adoção de alíquotas progressivas para esta espécie de contribuição social? Não, de acordo com o artigo 149, parágrafo 1º, é permitida. Letra B está incorreta. C, a progressividade tributária deve ser obrigatoriamente adotada para todos os tributos estaduais? Não, a Constituição não fala isso. Para os tributos estaduais, nós temos aí a contribuição social e o ITCMD, que são progressivos aí, de acordo com a base de cálculo estabelecida em lei, tá? Então, quando ele coloca que deve ser adotado para todos os tributos, deixou a assertiva incorreta, tá? Porque a Constituição não estipula assim. D, esta espécie de contribuição social poderá ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base da contribuição, é o que nós já falamos incansavelmente aqui, tá? Gabarita letra D, vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, o governador do estado Alfa, diante da grande quantidade de bicicletas elétricas circulando em seu território, visando aumentar a arrecadação, oficiou à Secretaria da Fazenda para adotar alguma forma de cobrança quanto a tais veículos. Esta, por sua vez, orientou seus fiscais a cobrarem imposto sobre propriedade de veículos automotores, aplicando a incidência deste imposto por analogia. Eu quero frisar aí, por analogia, o que já deveria saltar aos seus olhos,
se você tivesse estudado, né, as bicicletas elétricas, ainda que não classificadas como veículos automotores propriamente ditos pela legislação de trânsito pertinente. O Sindicato dos Lojistas do Setor o consulta como advogada ou advogado a respeito desta incidência. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão interessantíssima, né? Sobre a tributação de bicicletas elétricas, por analogia, tá? E aí, você deveria ter conhecimento do artigo 108 do CTN. Vamos ler? Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada. O que ele quer dizer, pessoal? Ele quer dizer o seguinte, ó, quando não houver regulamentação, se deparar com um caso e não houver a regulamentação, você pode aplicar a analogia. Está lá. Entretanto, você não pode aplicar a analogia para criar nova hipótese de incidência de tributo, por exemplo, que é o que aconteceu aqui, tá? É o que aconteceu aqui, no enunciado da questão. Tá? E isso está no parágrafo 1º do artigo 108. Tá? Além disso, o STF já se pronunciou sobre um caso parecido, dizendo o seguinte, ó, somente os veículos de circulação terrestre definidos no Código de Trânsito Brasileiro se enquadram no conceito de veículo automotor para fins de incidência do IPVA. Né? Não pode o governador simplesmente tirar da cabeça dele, não, na minha cabeça, bicicletas elétricas são veículos automotores. Né? Quem disse que não? Eu quero que sejam. Não pode, tá, pessoal? E aí, na verdade, ele criou aqui uma idiosincrasia legal, né? E cabe frisar, por último, que os estados não têm competência residual, ou seja, eles não podem criar um tributo, eles não podem criar um novo tributo sobre bicicletas elétricas, já que elas não são veículos automotores, então não estariam dentro do que abrange aí o IPVA, tá? Sabendo disso, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, você, como advogado ou advogada, deveria orientar o seguinte, ó, é válida a exigência desse tributo, uma vez que as bicicletas elétricas se enquadram no conceito de veículo automotor por analogia, ainda que se enquadrassem, ó, não se enquadram, mas ainda que se enquadrassem, não se pode criar nova hipótese de tributo por analogia, tá? Nova hipótese de incidência de tributo, no caso aqui imposto, por analogia. Então, é inválida, tá? O que deixa a letra A incorreta. B. Está dentro da competência estadual a tributação sobre a propriedade de bicicletas elétricas. Não está dentro, porque se o governador falasse, tá, não é IPVA, mas cria um tributo sobre bicicletas elétricas, não pode. Por quê? Porque a tributação residual, a competência residual é exclusiva da União. Então, ele não pode criar novo tributo, razão pela qual a letra B está incorreta. Você pode ver lá, artigo 154, inciso 1 da Constituição. C. Tal tributação, por analogia envolvendo bicicletas elétricas, é vedada no ordenamento jurídico nacional. Perfeito. Há uma vedação no ordenamento jurídico nacional. Já te mostrei lá, artigo 108, parágrafo 1º do CTN. Tá? D. A exigência desse tributo sobre bicicletas elétricas dependeria da edição de um decreto. Porra, aí piorou tudo, essa aqui é absurda, contraria o princípio da legalidade. Tá bom? Pessoal, corrigimos então 5 questões de direito tributário. Espero com isso ajudá-los aí a chegar no objetivo. Forte abraço, bons estudos.